Então, ainda que passemos por muitas dificuldades, momentos difíceis, né? Parece que não vai ter fim. Momentos que muitas das vezes nós fazemos uma pergunta, né? Por que isso está acontecendo comigo? Né? E muitas das vezes muitas pessoas fazem essa pergunta. Pastor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que isso está acontecendo no meu trabalho? Por que isso está acontecendo até mesmo na minha igreja? São perguntas que muitas das vezes nós não temos respostas para dar. Né? A única coisa que eu posso assegurar aos irmãos, com plena convicção, meu irmão, é que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais difícil que seja o teu problema, aí um problema, uma enfermidade em que você passa por diversas médicos e não tem uma solução. Eu me lembro da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Aquela mulher que já tinha gastado de tudo. Aquela mulher que não tinha esperança. 12 anos sofrendo. Uma hemorragia que não parava, não cessava. Tinha despendido de tudo. De todos os seus bens. Gastado com médicos. E ela não tinha uma solução. Mas um dia ela ouviu falar do Senhor Jesus. E quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela procurou saber quem era esse Senhor Jesus. Aquele Jesus que curava os cegos, aquele Jesus que ressuscitou mortos, aquele Jesus que curou diversos cegos, aquele Jesus que curou muitas pessoas com lepra. E quando ela soube que aquele Jesus estava a caminho, ela não pensou duas vezes. Ela foi atrás do Senhor Jesus, em meio àquela multidão grande. Eu fico imaginando essa mulher com fluxo de sangue, que já não tinha mais força para andar, para caminhar. E agora você imagina aquela multidão de pessoas, eu acredito milhares de pessoas que acompanhavam o Senhor Jesus, e essa mulher tinha que enfrentar a multidão de pessoas. E muitas das vezes nós temos que enfrentar multidões de problemas, dificuldades, aborrecimentos, tristezas. Nós temos que enfrentar. Mas quando nós temos o Senhor Jesus no primeiro plano das nossas vidas, nós temos vitória, como essa mulher teve vitória. Essa mulher pensou, somente basta tocar nas vestes desse homem que eu sararei. E foi o que ela fez. Teve muita dificuldade para chegar perto do Senhor Jesus. Quando ela chegou perto do Senhor Jesus, bastou ela tocar nas suas vestes para que ela fosse curada. Meu irmão, minha irmã, ouvinte, eu não sei qual o problema que você está passando nesse exato momento, mas eu digo para você, creia no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em certa ocasião, vendo aquela multidão de pessoas cansadas, aquelas pessoas
com muito sofrimento, aquelas pessoas que não tinham mais esperança, aquelas pessoas que não tinham conforto e consolo na sua alma. Jesus falou para aquela multidão, está lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Jesus é o socorro. Jesus é o que dá para nós a esperança, uma nova vida, a esperança da vida eterna, a esperança que um dia nós vamos sair dessa terra onde há tanto sofrimento, tanta tristeza, tanto ódio, tanta mágoa. Esse mundo caído pelo pecado. Aí você pode ter certeza que aqui nós somente somos peregrinos. A nossa terra não está aqui nesse mundo. A nossa terra está no céu. Aqui somos apenas peregrinos. Voltando a respeito do título da mensagem dessa noite, que é vencendo a angústia, né? Quem já não passou por angústia? Quem já não passou por tristeza? Quem já não passou por ansiedade? Quem já não passou por depressão? Quem já não passou pelo vale da sombra da morte? Quem já não passou? Tem um versículo que eu gosto muito. E esse versículo me incentiva nas horas da angústia, nas horas da perseguição, nas horas da tristeza, nas horas que bate aquela tristeza em nossa alma. Esse versículo, ele me ajuda e me renova. Está em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10. É um versículo pequenininho, mas que diz muita coisa para nós. Diz assim: se te mostrares frouxo, uma palavra até pesada, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outra tradução diz assim: se te mostrares frouxo no dia da calamidade, a tua força será pequena. Também outra tradução diz assim: se você vacila ou bobeia no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É no dia da angústia, é no dia da tristeza, é no dia da perseguição, é no dia que tudo parece que está escuro ao nosso redor. Mas é nesse dia que nós devemos procurar força ao Senhor Jesus. Tem dia que amanhece que a nossa alma já amanhece abatida por algum motivo. Já há uma tristeza em nossos corações por algum motivo. Muitas das vezes você vai dormir, já aqueles pensamentos, daquelas situações que você está vivendo, daquelas situações que parece que nunca tem um fim. Mas é nesse momento, meus irmãos, que nós temos que mostrar a nossa força através do Senhor Jesus. É buscar a força nos dias das calamidades. É o dia que não devemos bobear. É nesses dias. E muitas das vezes
É nessas situações difíceis é que nós mostramos o nosso caráter. Não é nos dias bons. Não é nos dias que está tudo bem, né? Está tudo bem em casa, está tudo bem no trabalho, está tudo bem com a minha família, está tudo bem com meus amigos, está tudo bem na igreja. Não. É no dia da calamidade, no dia da tristeza, no dia que parece que você não encontra uma luzinha no final do túnel, é que você vai mostrar o teu caráter. Caráter que o Senhor Jesus, só Ele pode nos dar. O caráter, nós podemos dizer que é a nossa índole, o nosso temperamento, a nossa personalidade, que é um conjunto de características que, sendo boa ou má, distingue quem nós somos. Então, é no dia da calamidade, é no dia das dificuldades que nós mostramos o nosso caráter diante das pessoas, diante dos nossos familiares. E é nos dias de dificuldade que nós buscamos mais o Senhor Jesus. Não deveria ser assim, né? Nós deveríamos buscar o Senhor Jesus tanto nos tempos bons como nos tempos maus. Mas é nos tempos maus que nós mais buscamos o Senhor Jesus, e é quando o Senhor Jesus trabalha no nosso caráter, no nosso temperamento, nosso tipo de vida, nosso viver, né? E também mostra a nossa fé. É nas dificuldades que passamos que nós mostramos a nossa fé. Como diz lá em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando nós temos a fé, é algo que nós esperamos sem que nós vejamos, mas nós temos fé que pode acontecer. O Senhor Jesus falou: se nossa fé for tamanho do grãozinho de mostarda, nós poderíamos falar para aqueles montes, sai daqui. E ele sai. Né? Então, falando assim, é um símbolo, né, que o Senhor Jesus nos deixou. Uma fé pequena, tamanho do grãozinho de mostarda, o suficiente para você mover os problemas da tua vida. Mover as tristezas da tua vida. As dificuldades que você está passando nesse momento. Ou a enfermidade que você está passando. Ou a dificuldade que você está passando. Às vezes, o seu filho. Muitas das vezes, não tem coisa pior para um pai, para uma mãe, é quando vê seu filho, sua filha, jogado nas drogas. É como tirasse um pedaço do nosso ser. E também no dia da angústia, ela mostra a nossa convicção. A nossa convicção que temos com o Senhor Jesus. Você tem essa convicção? O Senhor Jesus pode, hoje, fazer um milagre na tua vida? Eu creio. Mas também posso dizer que ninguém está isento da angústia. Ninguém está isento da angústia nos dias da calamidade. Ninguém está isento. Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
uma promessa do Senhor Jesus. Se você está passando por um momento de angústia, o próprio Senhor Jesus diz na sua palavra, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nele nós encontramos a paz. E ele também diz: tem bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, você também vai vencer o mundo. Vai vencer as dificuldades. Devemos sempre ter o nosso horizonte. O nosso horizonte é o Senhor Jesus Cristo. Quando passamos por dificuldade, passamos por tristeza, passamos por depressões, passamos por situação difícil, é em Jesus que devemos olhar. Porque Ele liberta, Ele transforma, Ele dá paz, Ele dá alegria. A angústia é uma condição de quem está ansioso. Quantas pessoas nesse momento não estão ansiosas? Quantas pessoas nesse momento não estão inquietas? Quantas pessoas nesse momento não estão aflitas? São dezenas, são milhares de pessoas. Essa pandemia que nós estamos passando, graças a Deus, ao Senhor Jesus, essa pandemia logo vai passar. É triste em dizer que perdemos muitas pessoas queridas, irmãos queridos, né? Famílias que estão em luto, passando por um momento de tristeza, pessoas que estão passando pelo luto da perda do esposo, ou da esposa, ou do filho, ou da filha. Quantas pessoas! Mas é nesse momento que devemos se apegar no Senhor Jesus. Então a angústia é uma condição de uma pessoa que está ansiosa, é de uma pessoa que está inquieta, ou é de uma pessoa que está aflita. É uma ansiedade física acompanhada de dor, sofrimento e tormento. Olha o que faz a ansiedade. Ela traz dor, sofrimento e tormento. E aqui para os irmãos aqui, em Salmos, no capítulo 18, no versículo 3, preste bem atenção nesses versículos. Você que está passando por alguma dificuldade nesse momento. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu tempo. Ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a minha face. Que situação estava passando o salmista? Passando por cordéis de morte. Como diz aqui no versículo 4. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam, mas na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Devemos clamar ao Senhor, que Ele ouve as nossas orações.
as nossas orações chegam aos ouvidos do Senhor, como nós lemos aqui em Salmos, essa situação difícil. Inquietude profunda que passamos muitas das vezes, que oprime o coração e o íntimo da alma. Aquela inquietude profunda que parece que não vai passar, que oprime o nosso coração, oprime a nossa alma. Como diz também o salmista lá no Salmo 42 e 43, porque está batida, ó minha alma, porque está batida, ó minha alma, espera no Senhor, espera no Senhor. Tanto no versículo 42, como no versículo 43, o salmista aqui está passando por uma situação difícil, que ele clama a Deus, aqui no capítulo 42, versículo 5, porque está batida a minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. E mais uma vez no versículo 11 do capítulo 42, porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. De novo no capítulo 43, do versículo 5, porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei, Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então, o salmista passando por essa situação mais uma vez, ele clama a Deus pela sua misericórdia. A sua alma está abatida, a sua alma está cansada, a sua alma está triste, a sua alma não tem mais esperança, não tem mais perspectiva. Mas ele crê com toda certeza que se ele clamar a Deus, Deus vai ouvir e vai socorrê-lo. Jesus também usa o termo para explicar sobre angústia. Está em Mateus, que fala sobre o princípio das dores. O mundo está em aflição. Irmãos, o mundo está em aflição. Quando que nós imaginarmos que íamos passar por essa situação tão difícil, essa situação que tem tirado vidas tão próximas da gente, essa situação que parecia que não tinha um fim, familiares morrendo, pessoas bem próximas da gente morrendo, irmãos da fé morrendo. O mundo está em angústia. O mundo passa por situações caóticas. Mas nós temos o Senhor Jesus, que nos dá alívio, nos dá conforto. O mundo está em aflição. É raro vermos em algum jornal alguma notícia boa. Se você liga a televisão, se você liga o rádio, se você pega o jornal, você só vê coisas ruins. Mas saiba que isso faz parte das profecias do Senhor Jesus. Como está lá em Mateus 24. Perseguição, guerra, né? Tsunamis, terremotos, falta de amor, tudo isso faz parte de profecias
que o Senhor Jesus deixou para nós. E nós, que vivemos no século XXI, somos testemunhas vivas daquilo que o Senhor predisse há mais de 2000 anos atrás, né? Há mais de 2000 anos atrás, e está acontecendo nos nossos dias. Estamos sendo contemplados em vermos com os nossos próprios olhos as profecias se cumprindo a cada dia. Jesus está às portas. As profecias, para mim, todas já se cumpriram. Devemos estar vigilantes. Perseverar, meu irmão, é resistir com paciência ao sofrimento. Perseverar é resistir com paciência ao sofrimento. É conservar-se firme, é constante. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É uma promessa de Deus em nossas vidas. Nesse Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como eu já disse aqui, daquela mulher do fluxo de sangue, não sabemos o nome, né? Passou por aquela dificuldade, 12 anos sofrendo, hemorragia, tinha gastado tudo que tinha, mas Deus ouviu o seu clamor, né? Ela se inclinou para Deus e Deus ouviu o seu clamor. Então, estamos vivendo dias de angústias, mas Deus está dizendo para você nesta noite: persevera, persevera, não pare, continue perseverando. Ser frouxo, como disse aqui no início, são pessoas que não perseveram, são pessoas que desistem. Se você não persevera, se você desiste, você é frouxo. Segundo a palavra de Deus. Uma palavra forte, né? Palavra frouxa. Mas é o que a Bíblia diz. Se você estiver vacilar, né, no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, ou no dia da calamidade. O que é adversidade? Hoje eu procurei aqui no dicionário que fala sobre a adversidade e os sinônimos da adversidade, né? E eu vi no dicionário informal, você pode ver em casa também, no dicionário informal, o que é adversidade, né? Os sinônimos da adversidade. Então eu vou ler aqui para vocês, ouvintes. Então, adversidade pode ser uma desgraça, uma infelicidade, uma doença que você está passando, problema, né, problemas, né? Tribulação, uma mágoa, um tormento, uma contrariedade, aborrecimento, desespero, desgosto, desprazer, dificuldade, dissabor, estorno, tédio, transtorno, calamidade, catástrofe, desastre, fracasso e etc. Tudo isso aqui faz parte das adversidades e que o homem passa, e que não são poucas. Todos os que eu li aqui fazem parte da adversidade, são sinônimos, né? Então, a desgraça faz parte da vida do homem,
a pessoa é infeliz, uma doença que a pessoa passa, que parece que nunca vai acabar, tribulação, aflição, mágoa, quantas mágoas, muitas das vezes, nos nossos corações, e que traz doença para o nosso corpo, aquela doença psicotomáticas, né? São doenças da mente para o corpo, né? Então, essa doença que nos traz doença para o nosso corpo, mente, corpo, né? É o desgosto, né? A mágoa, o tormento que a pessoa passa, o dissabor, estorvo, tédio. Então, tudo isso são coisas que o homem está sujeito a passar aqui na Terra. E como eu sempre digo aqui, que a fidelidade a Deus, a nossa fidelidade a Deus, não é garantia de que o crente não passará por aflições, não passará por dores e sofrimento nessa vida. Então você pode ser fiel a Deus, né? E muitas das vezes você pode perguntar para ti mesmo, eu sou fiel a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu digo para você, com toda certeza, que a fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, por dores, né? Sofrimento nessa vida. Nós podemos sim passar, só que existe uma diferença do crente e do descrente. O crente tem o Espírito Santo no seu coração. Por maior que seja a tua luta, o Espírito Santo conforta o nosso coração, ele nos consola, ele nos dá paz, ele nos dá alegria em meio às tribulações. Nós temos na Bíblia diversas pessoas que passaram por diversas situações, né? Por exemplo, Jó. Imagina Jó, um dia só. Jó perdeu 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Primeiro veio seus bens, né? Primeiro chegou o seu empregado, seu servo, falou, olha, nós perdemos as ovelhas, perdemos as vacas, perdemos os camelos, nada sobrou. Até aí tudo bem. Aí vem o segundo mensageiro e fala, Jó, tu perdeu tuas 3 filhas e teus 7 filhos. Imagina que situação desse homem. Tenta se colocar na situação desse homem. E quando eu me coloco na situação desse homem, eu vejo que eu não tenho problemas. Meus problemas são pequenos. Então, Jó perdeu seus filhos, e quando pensou ele que os seus problemas tinham acabado, chega Satanás na presença do Senhor e pede para ferir Jó. Deu uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Imagina, o homem perdeu tudo e agora vê uma doença tal, desde a planta do pé até o fio do cabelo, da sua cabeça. Que situação difícil. Depois vem a sua mulher também e que critica ele. Amaldiçoa seu Deus. Morra. Uma pessoa que esperava que ia trazer uma palavra de conforto e consolo a sua esposa, ela fala para ele, amaldiçoa seu Deus e morra. Então, a situação desse homem foi uma situação muito difícil. Muito difícil. E se nós olharmos para nós e vermos nossos problemas, diante do problema que já passou, os nossos problemas passam a ser menor. Embora, como costumo dizer, e a dor do nosso coração, do nosso peito, não se mede com outras dores. Só nós sabemos aquilo que passamos. Só nós sabemos
o sofrimento que nós passamos. Mas a única coisa que eu posso dizer é que Deus nos dá conforto nas horas mais difíceis. O interessante também aqui de Jó, para nós terminarmos, no capítulo 3, que diz assim no versículo 1. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia que eu nasci, e a noite em que se disse foi concedido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminam as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens negros, vapores do dia o expandem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Então Jó, depois que passou por toda aquela situação difícil, agora ele amaldiçoa o seu próprio dia da sua nascença. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e lamenta a sua misericórdia. Às vezes nós passamos por situações, meus irmãos, eu digo isso com autoridade, eu já passei. Às vezes nós passamos por situações tão difíceis, que nos primeiros momentos da perca do ente querido, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, ele nos conforta, ele nos consola, nos ajuda, né? Naquele momento, quando estão passando pelo vale da sombra da morte. Aí, quando passam os dias, a pessoa começa a cair numa realidade, né? A realidade de um acontecimento que não pode mais, você não pode buscar, você não pode voltar mais atrás. Você não pode voltar mais atrás. Então, nos primeiros momentos, Deus nos conforta, nos consola, mas como nós somos pessoas humanas, somos feitos de carne e osso, e temos as nossas fraquezas, pois somos limitados, então depois que passa aquele momento de luto, aí começa a vir aquelas perguntas, porque isso tinha que acontecer comigo. Aí você começa a cair em si também e dizer, dá aquele estrago, aconteceu. Fui confortado, fui consolado, mas aconteceu. Não posso voltar atrás. E você pode passar por dias, meses, anos, ou até mesmo até o último dia da sua vida aqui na Terra. Pode passar. Porque eu acho que não existe coisa pior para um ser humano, é a perca. A perca do ente querido. Mas é através da perca que muitas das vezes Deus nos fortalece. Deus nos dá experiências. Como diz a palavra de Deus. Deus nos conforta para que nós possamos confortar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então vem o conforto que é dado por Deus para que possamos confortar outras pessoas. E também passando por as situações, passando os dias, nós vamos cair na realidade de que aconteceu aquele fato, não podemos mais voltar atrás. Mas temos que prosseguir. Não podemos voltar atrás. Não podemos. Temos que olhar para frente. Sabendo que um dia, com toda certeza, estaremos
com o nosso filho, com a esposa, com o esposo, com a mãe ou com o pai, ou com o irmão. Você observa que Jó, nos primeiros momentos, ele se sentiu confortado, mas depois, quando ele caiu na realidade, ele chega a falar do seu próprio nascimento. Que dia que eu nasci? Né? Que dia que concebeu minha mãe? E ele faz uma crítica, né? Ele faz uma crítica, bem interessante essa crítica. Ele fala, pereça o dia que eu nasci e a noite que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Mas nós cremos que Jesus, pela sua misericórdia, ele nos conforta porque nós temos a esperança da vida eterna. Tem pessoas que não têm esperança, porque não tem Cristo. Não tem Cristo, não tem esperança. Mas quando a pessoa tem Cristo, tem esperança. E lá em Tessalonicenses, é bem claro, né, em dizer, no dia do arrebatamento, que primeiramente serão arrebatados os que estiverem os mortos, né? Estarão os mortos primeiro, depois nós que estivermos vivos, a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Os que morreram vão ser contemplados ao ser ressuscitado primeiro, encontrar com o Senhor Jesus nos ares, depois nós. Então essa é a esperança que nós temos e que nós passamos, que não podemos perder. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos, as irmãs que estiverem nos ouvindo. E vou fazer uma oração nesse sentido. Se você está passando por essa dificuldade, momento de luto. Você que está passando um momento de luto. Momento de tristeza. Vamos orar a Deus para que Ele possa confortar, consolar e renovar as nossas forças. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos dado, pela Tua guarda, Senhor, pela Tua proteção, pela Tua ajuda, pela bendita esperança da vida eterna, por essa esperança que nós temos, Senhor. Aqui falei, Senhor, sobre calamidades, né? Quando passamos por calamidades difíceis, pessoas que estão passando por situações adversas, situações que parece que não tem fim. E eu quero te pedir nesse momento por essa pessoa que está passando por essa situação, Senhor, que Tu possa confortar, consolar, renovar suas forças físicas, espirituais, suas forças mentais. Vai de encontro, Senhor, a essa pessoa, Senhor, ou essas pessoas, Senhor, que estão passando por essa situação. Cura, Senhor, salva, renova, conforta, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a levarmos a nossa cruz. Nos dá alívio, Senhor. Tira a tristeza do nosso coração, a angústia. Tudo aquilo que nos deixa tristes, Senhor, tira, remove de nossos corações, Senhor. Possamos viver momentos de alegria também, Senhor. Pois precisamos de Ti, esperamos em Ti, somos dependentes de Ti, Senhor. Nos dá uma noite de paz e descanso. Eu peço também, Senhor, abençoe esses irmãos que nos ouviram, que vão nos ouvir ainda. Abençoa grandemente. Tudo te peço, Senhor, te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero avisar aqui aos irmãos, domingo, próximo domingo, no Quarentenário, São Vicente, o pastor Fábio,
ali na Vicente Carvalho também, pastor Marinho, e na nossa igreja da cidade náutica, o pastor Edson Miranda, também estou juntamente com o pastor Edson Miranda, juntamente aí com o presbítero Washington, o presbítero Gilberto, nossos irmãos aí, os obreiros, né? Estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Então, aviso aqui, no próximo domingo teremos ceia. Não perca. Cidade Náutica, Vicente de Carvalho e no Quarentenário. Então, que Deus te abençoe, que dê uma noite de paz e de descanso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.